Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Uma grande satisfação poder estar aqui compartilhando esse momento com cada um de vocês. Eu me chamo Alexandre Almassi, sou trabalhador da Associação Espírita Obreiros da Fraternidade, que fica aqui em Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia. E é uma grande satisfação poder, nesse momento, compartilhar um pouco dessa doutrina que é tão maravilhosa e que tanto alento nos traz ao coração. Quero cumprimentar todos nesta noite, todos aqueles que participam da Casa Espírita de Rio Paranaíba, em especial um grande amigo que é muito bom rever aqui nesse momento, né, o grande amigo Cassiano, ao qual eu cumprimento, com os cumprimentos também da nossa associação, da EOF aqui de Cruz das Almas. Cumprimento você, Cassinho, e é muito bom estarmos juntos nesse momento conectados com esse aspecto para tratar da doutrina em si. Hoje, nossa conversa vai se dar aqui dentro do tema superando o orgulho, o egoísmo e a culpa, e eu espero que a gente possa trazer algumas contribuições sobre esse assunto, no sentido de reflexões que a gente deve fazer, que na verdade afetam a todos nós, né? No maior ou no menor grau. Nossas vidas sempre são afetadas por muitos desses sentimentos, né? Da questão do orgulho, da questão do egoísmo, da questão da culpa, e superar tudo isso é muito importante, né? Então, realmente é uma grande satisfação poder estarmos aqui juntos, e é uma grande satisfação compartilhar esta noite com vocês. Antes de mais nada, seguindo a orientação que Cassiano generosamente me deu, importante é que a gente possa agora nos reunirmos também na perspectiva da sintonia espiritual essencial. Por isso convido todos vocês para a nossa prece. Então, vamos fechar os olhos e elevar o nosso pensamento, pedindo aos bons amigos espirituais que possam nos envolver a todos nesta noite, a todos aqueles que estão conectados conosco nesta noite, também a todos aqueles que se conectarão conosco oportunamente através do recurso tecnológico gravado, que todos possam receber as boas vibrações, vibrações de amparo, vibrações de paz, vibrações de luz, que todos sejam envolvidos nessa perspectiva de amor que une os nossos corações cada vez mais. Que o Mestre Jesus e a falange dos bons companheiros de luz continue a disseminar amor, proteção, saúde a todos e a todos os nossos lares, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então vamos lá. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre a questão do orgulho, sobre a questão do egoísmo e sobre a questão da culpa. E quando a gente traz essa conversa, a gente traz mais no sentido de chamar a atenção, de percebermos alguns cuidados que a gente precisa ter sempre quando está interagindo com os outros, né? E também a atenção que a gente precisa ter com cada um de nós. Então vamos iniciar primeiro falando um pouco do orgulho. E quando a gente fala do orgulho, a gente não pode deixar de lembrar da contribuição que Allan Kardec nos deixou dentro da sua obra, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele está abordando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que é o capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, Allan Kardec, quando vai falar sobre a cólera,
ele chama a nossa atenção sobre a questão do orgulho. E ele diz o seguinte, né, com base nas orientações que os espíritos trouxeram, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. E o que essa passagem tão importante do Evangelho segundo o Espiritismo está nos dizendo? Está nos dizendo que o orgulho é uma das grandes mazelas da humanidade e muito responsável por tudo aquilo que muitas vezes a gente vivencia de situações que são ruins. Então nós precisamos estar, meus amigos, sempre atentos observando as nossas atitudes, observando aqueles que estão próximos a nós, que são os nossos familiares que amamos tanto, observando os nossos jovens, e não apenas numa observação passiva, mas também chamando a atenção do cuidado que precisamos ter conosco mesmo e com as nossas atitudes. E ao observarmos que estamos agindo de forma extremamente orgulhosa, é importante que comecemos a repensar nossas atitudes, a repensar nossas formas de responder a diversos estímulos colocados. Eu separei aqui 10 percepções que a gente precisa ter, que são importantes quando a gente pensa no orgulho. 10 características que a gente precisa estar sempre atento, que pode nos auxiliar a nos percebermos se esse orgulho que existe dentro de nós está sendo desmedido, e aí a gente ter uma condição de poder lidar com ele e superá-lo, ou também se isso está acontecendo próximo com familiares, com parentes nossos, os quais a gente tem abertura para uma conversa verdadeira, uma conversa salutar, uma conversa que venha no sentido de uma contribuição em prol da mudança. Então, tem 10 características que a gente pode destacar relacionadas ao orgulho, que sempre é muito bom que a gente fique atento. A primeira delas é quando uma determinada pessoa acaba demonstrando um amor próprio acentuado, e isso de forma desmedida. É importante que tenhamos amor próprio, isso é essencial. É importante que a gente também consiga reconhecer os valores que temos. Mas quando isso passa do tom, quando isso se torna uma forma desmedida de resposta, a gente pode começar a perceber que essa pessoa pode estar está desenvolvendo um orgulho além daquilo que poderia ser considerado minimamente razoável. E como a gente percebe isso? Quando, por exemplo, essa pessoa ela responde com muita contrariedade por qualquer coisa, pequenas razões, pequenos comentários, ela se torna completamente contrária, avessa àqueles comentários, aquilo que está vindo, que está sendo dito. Então, isso é bastante negativo. E a gente precisa estar observando isso. Uma segunda característica que a gente pode ressaltar é quando essa pessoa ela começa a ter também reação exagerada às críticas. E o que isso significa? Reação exagerada às críticas. Significa que ela não está disposta e ela não aceita críticas de forma nenhuma. Ou seja, que ela, assim que as críticas são apresentadas, ela sempre se coloca muito antagônica a essas críticas, não aceita, considera que não é dessa forma, que a pessoa está errada e como ousa criticá-la. Então, essa reação também demonstra que essa pessoa pode estar desenvolvendo um orgulho para além daquilo que poderia ser considerado minimamente como razoável.
Uma terceira característica que é importante destacarmos é quando a pessoa necessita ser sempre o centro das atenções, ou seja, ela precisa, ela faz parte da forma dela ser, querer ter para ela as atenções de todos. Isso também pode significar que o orgulho já está tomando conta desta pessoa de uma forma muito grande, e isso também é extremamente perigoso, né? Ela se coloca sempre numa posição de centralidade e acha que tudo deve passar por ela. Isso é algo que já chama atenção, já aciona aquele alerta, aquele sinal vermelho de que a situação pode não estar sendo muito boa na forma como essa pessoa lida com os acontecimentos, os diferentes acontecimentos da vida. Também pode acontecer outra característica, né? A quarta característica que a gente pode ressaltar é dessa pessoa não aceitar a possibilidade de ter errado. É aquele caso específico onde ela considera que ela tem razão em tudo que faz e não aceita que seja dito ou seja colocado que ela não fez da forma correta. Então ela não pode errar. Ela tem para ela um sentimento de que é infalível, de que ela vai estar sempre acertando. E fica muito nervosa, fica muito alterada se apontam o dedo ou dizem para ela de que um erro foi cometido. Uma outra característica, quinta, que a gente também pode ressaltar, é o menosprezo pela ideia do próximo. Isso também é uma forma da gente perceber que há, por parte daquela pessoa, uma certa saída do tom, da razoabilidade, no sentido da forma como ela menospreza, como ela desvaloriza tudo que vem do próximo. Então, muito ligado à característica anterior, então ela está sempre certa, ela nunca está errada, e aquilo que vem do outro não tem tanta importância. Deixa para lá que aquilo não é tão importante. Esse é um aspecto também negativo, que pode demonstrar que a gente está diante de alguém muito orgulhoso. A sexta característica que a gente pode ressaltar seria a satisfação presunçosa com qualquer elogio. É aquela pessoa que se derrete, né? Aquela pessoa que fica o tempo todo, se ela recebe um elogio, que ótimo, é isso mesmo, não está fazendo mais do que eu mereço porque está reconhecendo o meu valor, mas que bom que pelo menos reconheceu o meu valor. Então há uma presunção muito grande. Isso é uma característica também da pessoa muito orgulhosa. Ela acaba se tornando muito presunçosa, né? Ela acha que realmente ela é merecedora de todo o reconhecimento e de todos os elogios que possam vir. Então, essa é uma outra característica também. A sétima característica seria a preocupação muito com a aparência, muito com o prestígio social, ou seja, muito focada nas questões externas, né? Da forma como ela se apresenta, da forma como ela é reconhecida, ela está sempre preocupada com o que vão estar pensando dela, o que vão estar falando dela. Então, essa é uma outra característica também que a gente pode ressaltar, que pode demonstrar que esta pessoa está passando um pouco do tom, está passando um pouco dos limites do que poderia ser razoável em termos de orgulho. Apesar de que o orgulho é algo que precisa ser trabalhado constantemente, mas que vamos reconhecer na nossa fabilidade enquanto seres humanos, todos nós temos. O que não podemos continuar tendo é ele num grau que ultrapasse qualquer possibilidade, inclusive de civilidade, porque muitas vezes pessoas extremamente orgulhosas, elas acabam tomando atitudes que são atitudes bastante negativas diante do próximo, diante de tudo o que ele pode estar, todas as relações com as quais ele pode ter, né, com todas as pessoas que ele pode estar se relacionando. E isso é extremamente negativo. A oitava característica que acho importante que a gente destaque é justamente a necessidade que essas pessoas têm, quando têm esse orgulho muito grande,
de que os seus familiares e amigos girem em torno desta pessoa. Ou seja, ela não admite que a família, os amigos não estejam sempre focando nela como ponto de referência, querendo ouvir a opinião dela, o que ela tem a dizer, o que ela tem a se colocar, a forma como ela indica determinada atitude. Então, isso também pode significar que, mais uma vez, essa pessoa está demonstrando um orgulho para além das medidas consideradas razoáveis. Isso também é algo bastante sério. E também podemos ter o caso, que é a nona característica, que a pessoa não admite se humilhar diante de ninguém, né? É outra característica que a gente vai perceber do orgulhoso, que ele não aceita de forma nenhuma reconhecer a atitude equivocada, e isso para ele pode significar uma grande humilhação. E essa humilhação não pode ser de forma nenhuma ponderada como sendo algo que possa acontecer, de forma nenhuma. Então, esse é outra característica que a gente tem que levar em consideração. E, por fim, para tratar do orgulho, a gente poderia também citar a 10ª característica, que é a pessoa que usa muito da ironia e do deboche para com o próximo. Como ela acha que tudo que ela faz é melhor, que tudo que ela diz é o melhor, que a forma como ela se comporta é a melhor, então muitas vezes ela também vai agir, né, de uma maneira muito irônica, muito debochada com o próximo. E aí a gente vai ter esse aspecto negativo também, né, que a gente tem que levar em consideração. Isso significa um sentimento de superioridade que ela acha que ela tem. E esse é um sentimento negativo, é um sentimento que precisa ser retrabalhado, precisa ser ressignificado, precisa ser modificado. Então, aqui a gente listou e tratou de 10 características que podem acontecer no maior ou no menor grau com várias pessoas, né? Mas que demonstram que existe aí um orgulho que precisa ser superado, um orgulho que precisa ser trabalhado do ponto de vista da modificação, da reforma íntima, tão essencial a todos nós. E essa é uma contribuição importante que a doutrina vem nos trazer, né? A doutrina espírita vem sempre nos demonstrar que nós precisamos nos conhecer e precisamos modificar para melhor características negativas que a gente possa ter. E o orgulho é uma delas, e uma das principais. E do orgulho deriva uma outra característica também que a gente pode ter, também extremamente negativa, que é o egoísmo. Essas duas combinadas acabam sendo a grande mazela da humanidade, né? Inclusive, na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos, dentre os vícios que os seres humanos têm, qual poderíamos considerar o mais radical? E os espíritos vão mencionar o egoísmo, né? Vão trazer o egoísmo como sendo um grande sentimento negativo que precisa ser superado. E por que o egoísmo precisa ser superado? Qual a razão dessa necessidade de superação do egoísmo? Porque o egoísmo coloca a pessoa num lugar também de centralidade que faz com que ela não observe o que está ao redor dela, faz com que ela não compreenda as necessidades do outro, aquilo que precisa ser feito para a melhoria, que não é somente a melhoria dela, ou da família dela, ou daquele círculo dela, mas em si de um todo, de uma coletividade. Então ela fica muito centrada, com uma atenção muito voltada para as necessidades dela, para ela, é ela em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, é sempre ela. E todos esses aspectos são aspectos que vão distanciando cada um de nós de uma essência de melhoria moral que a gente precisa
alcançar, que a gente precisa ter. Então, a pessoa que tem muito do egoísmo é uma pessoa que acaba pensando apenas em si mesma o tempo todo, e ao pensar apenas em si mesma, ela vai perdendo oportunidades de, na interação com o próximo, aprender a se tornar alguém melhor. Então, isso é muito sério, isso é extremamente sério. Na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, por exemplo, a resposta que os espíritos dão a essa pergunta que Kardec fez, dentre os vícios, qual o que se pode considerar mais radical, os espíritos responderam o seguinte: temos dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade, o egoísmo. Quem disser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição, quem quiser ir se aproximando da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo o sentimento de egoísmo. E a caridade é que tem que tomar lugar, porque ele é incompatível, o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele neutraliza todas essas qualidades, então ele precisa ser mudado. E aí é necessário a nossa ação de autorreconhecimento, de reconhecimento que a gente precisa mudar, para que aí a gente possa efetivamente combater esse egoísmo tão negativo a cada um de nós. Então, orgulho e egoísmo são dois sentimentos que precisam ser completamente transformados. E nós temos a função de nos reconhecermos, nos conhecermos, e aí, ao perceber que eles passam das medidas e que eles nos traem sofrimento e tristeza, a gente precisa começar a modificar esses dois sentimentos. Isso é uma missão de cada um de nós. E depois vem a culpa, né, que a gente também gostaria de abordar rapidamente aqui hoje, a questão da culpa. Agora, a culpa, no comparativo com o orgulho e com o egoísmo, a gente pode dizer que aí já há um certo avanço. Raramente a pessoa muito orgulhosa ou a pessoa muito egoísta vai reconhecer um erro para poder ter um sentimento de culpa, né? Então, se esse sentimento de culpa já existe, é porque já houve um avanço dessa pessoa no sentido de uma mudança em relação ao seu egoísmo e ao seu orgulho. Então já há uma transformação aí, que é importante que a gente leve em consideração. Agora, a culpa em si, ela precisa ser ponderada, porque ela pode ser também bastante negativa, apesar de ter tido um certo avanço, ela pode ser bastante negativa se ela significar estagnação. Não adianta a pessoa ficar estagnada diante de um reconhecimento de uma falta cometida, o que significa humildade, ela precisa agir. Então, da culpa, a gente tem a possibilidade de duas derivações. Uma culpa, ela pode dar origem a um sentimento de remorso, e esse também é um sentimento muito negativo, porque, na verdade, a pessoa que está sentindo remorso, ela, das duas, uma, ou ela parte para buscar algo que ela compreenda como sendo um castigo necessário, e ela se inflige um autocastigo, e isso é muito negativo, ou ela parte para uma autopunição, né? Ou ela quer receber esse castigo vindo de fora, ou ela ou ela se propõe a uma autopunição. O remorso acaba gerando isso. E isso tudo é muito ruim, é tudo muito negativo. E não é o caminho de uma mudança melhor, de uma mudança
em prol do crescimento moral e espiritual daquela pessoa. Não é esse o caminho. Então, o outro eixo que a culpa pode desaguar é muito mais interessante, que é o arrependimento. Então, em vez do remorso, se a pessoa opta pelo arrependimento, o arrependimento ele está ligado à necessidade de reparação. E a pessoa entende que mais do que ficar estagnada, parada no lugar, o que ela precisa é tentar ver o que ela consegue fazer para reparar a falta cometida. Isso é ação e isso é muito positivo. Então, da culpa, a gente tem uma consequência boa do ponto de vista da superação daquele egoísmo, daquele orgulho que estava acontecendo. Ela consegue reconhecer que errou, mas ela tem que tomar cuidado para que esse reconhecimento do erro não vá desaguar com esse sentimento de culpa, não vá desaguar num remorso que signifique para ela estagnação e que possa levá-la a essa necessidade de receber uma punição, seja ela externa, por intermédio do castigo, seja ela se auto-punindo, infligindo uma auto-punição, o que também é bastante negativo. O lado melhor de lidar com esse reconhecimento da falta cometida é justamente partir para o arrependimento e que, com certeza, o arrependimento precisa desaguar na ação que vai ser conquistada por intermédio da reparação. Então, esses aspectos também são aspectos fundamentais que a gente deve levar em consideração toda vez que a gente está pensando nesses sentimentos humanos, né? E principalmente quando a gente lida com essa questão da culpa. É muito importante, se a gente tem caso próximo da gente ou conosco mesmo, é muito importante que a gente pense: é possível reparar? Eu reconheço que errei? É possível que eu consiga reparar a minha falta? Que ações eu preciso tomar para reparar essa falta? Esses aspectos a gente não deve abrir mão. Esses aspectos são extremamente importantes e a gente deve estar sempre atento a eles, que é um caminho mais seguro. E aí, quando a gente fala na superação, seja do orgulho, seja do egoísmo e seja desse sentimento de culpa, a gente precisa pensar de que maneira essa reparação se processa. Então, a primeira delas, que a gente pode pontuar aqui hoje, é a autocaridade. Eu preciso saber que eu posso me autoajudar, que eu posso ser a ajuda que eu tanto preciso. Então, eu tenho que reconhecer que tenho falhas, eu tenho que reconhecer que tenho limitações e eu tenho que reconhecer que vou me colocar à disposição para tentar superar aquilo que em mim ainda eu considero como sendo algo a ser melhorado, algo a ser aprimorado em mim mesmo. O reconhecimento é essencial e depois eu preciso começar a agir. Eu vou mudar de uma hora para outra? Eu vou conseguir superar tudo? Claro que não, mas é no cotidiano exercício da mudança, é no cotidiano exercício de me auto-observar que eu vou tendo essa ação de autocaridade comigo mesmo em prol dessa mudança que pode ser para mim tão significativa. E também é significativa a caridade para com o próximo, porque quando eu saio do lugar egoísta de achar que a minha vida é o mais importante, que tudo que gira em torno de mim é o mais importante, eu parto para uma outra realidade, que é a de perceber que muitas vezes aquele que está próximo de mim está sofrendo muito mais do que eu, passa por uma situação de privação muito maior do que a minha, de angústias, de problemas, de desilusões, e eu posso ajudar. E no que eu ajudo, eu vou percebendo que o meu problema, que eu achava que era tão grande, não é desse tamanho, não é isso tudo que eu achava que era. Isso é outro aspecto importante para a gente levar em consideração do ponto de vista da superação do orgulho, do egoísmo, do sentimento de culpa, que pela reparação significa que temos que agir. Agir também significa estender a mão, significa estar junto, significa auxiliar, significa apoiar.
Então, a caridade é um grande ensinamento para todos nós e dela não devemos abrir mão. Outra perspectiva importante que a gente tem que levar em consideração, que nos ajuda na superação do orgulho, do egoísmo, da culpa, é justamente a valorização dos aspectos morais, que eles precisam ser superiores aos aspectos materiais. Teríamos um mundo muito diferente, muito melhor, se conseguíssemos realmente que os aspectos morais prevalecessem na sociedade. Mas para que isso aconteça, cada um tem que fazer a sua parte. E isso vem desde pequeno, né? Vem desde da própria infância, no sentido também de que a educação nos auxilia num processo de transformação de valores, né? E alicerça naquela criança, depois naquele jovem, valores que ele vai levar para o resto da vida, né? Por exemplo, a gente pode citar um aqui, que é o sentimento de cooperação. Que mundo diferente a gente não teria se as pessoas estivessem mais aptas a cooperar do que a competir? Mas se temos toda uma educação, e eu não estou falando da educação formal, eu estou falando da educação nas nossas casas, nas nossas famílias, que somos impulsionados o tempo todo a competir e muito pouco a colaborar e muito pouco a cooperar. Isso precisa mudar. Na construção de um mundo melhor, nós precisamos cooperar mais. Nós precisamos ver o próximo como aquele que vai me auxiliar no meu processo de crescimento e evolução. E eu preciso auxiliá-lo também no processo de crescimento e evolução dele. Então, esses sentimentos são essenciais. E isso é extremamente importante. E, por fim, a gente não deve esquecer jamais que, para também, como auxílio a todo esse nosso processo de transformação, a gente deve sempre contar com o apoio da espiritualidade amiga. Então, ela está constantemente nos auxiliando, né? Os bons companheiros, os nossos mentores, guias espirituais, estarão sempre conosco a nos auxiliar. Mas para que isso possa efetivamente acontecer, nós precisamos fazer a nossa parte. Nosso padrão vibracional tem que estar um pouco mais sintonizado, um pouco mais vibrando dentro dentro de um patamar que a influenciação desses bons amigos, a intuição desses bons amigos possam chegar até nós, né? Porque se a gente fica com pensamentos muito negativos, né, com uma postura de muito desânimo, de muito desalento diante da vida, de muita reclamação, a gente não consegue caminhar melhor, não. Eles não conseguem nos auxiliar, eles não conseguem estar mais próximos de nós. Então, para que isso tudo seja feito, é importante constantemente acionarmos o mecanismo da oração. A oração é a ferramenta que nos permite estar mais próximos dos nossos companheiros espirituais. Ela vai nos auxiliar constantemente a essa ligação mental tão importante que vai nos trazer constantemente melhores ideias, melhores reflexões, vai nos dar mais força para a superação de tantos dramas, de tantas mazelas que a gente vivencia na nossa sociedade atualmente. Então, esses aspectos precisam estar reunidos, precisamos pensar sobre isso, para que assim a gente tenha condições, efetivamente, de sempre buscar a melhoria, né? E aí conseguirmos, ao longo do tempo, a superação do orgulho, a superação do egoísmo, enfim, a superação também dos sentimentos de culpa. Bom, gente, esse era a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje, esse assunto, né, que sempre é muito instigante, que a doutrina espírita sempre nos traz reflexões extremamente importantes. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com vocês, vivenciando esse momento, né, e torcendo aí também para o crescimento, para o fortalecimento da doutrina espírita aí em Rio Paranaíba, né, da Casa Espírita de Rio Paranaíba também, torcendo para o crescimento de vocês. Somos Casas Co-Irmãs e estaremos sempre juntos, ligados por essa doutrina de amor e luz. Convido a todos agora para que possamos fazer também
a nossa prece de encerramento, para encerrar os trabalhos desta noite, o qual volto a reafirmar o sincero agradecimento pela atenção de vocês, por todos nos receberem aqui hoje. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de aqui compartilharmos juntos esse momento de reflexão sobre os grandes desafios relacionados ao orgulho, relacionados ao egoísmo e ao sentimento de culpa, que muitas vezes nos fazem muito mal ao coração e também daqueles que amamos. Então, que possamos, em conjunto com teu apoio da espiritualidade amiga, superarmos esses sentimentos, buscando cada vez mais a conexão maior com os companheiros de luz, a reflexão sobre as nossas atitudes e a busca pela mudança que possa significar para cada um de nós a verdadeira transformação e a melhoria. Que o teu amparo e a tua proteção se estenda a todos aqueles cujos familiares têm retornado ao plano espiritual, que todos recebam, que esses familiares que retornaram recebam as boas energias de acordo com o seu merecimento, sejam acolhidos e amparados, que também a espiritualidade amiga possa envolver a todas as famílias que aqui ficaram, que todos os nossos lares, todas as nossas cidades, todo o nosso planeta esteja envolvido na luz, que possa significar também a superação desse momento difícil pelo qual todos nós estamos atravessando. Que a tua luz se manifeste e esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Agradeço então, fico muito grato a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite, tudo de bom para vocês.